noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa habitar no coração de cada um que está aqui. O nosso irmão Armando falou, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da lei divina e lei natural que está presente no livro dos Espíritos. Quando eu estava estudando, eu vi essa figura, achei ela muito didática e muito interessante, porque na verdade eu nunca tinha atentado para essa divisão do livro dos Espíritos, né? Que é a primeira parte que fala das causas primárias deu origem à Gênese. A partir daí, né, ele se aprofundou mais na Gênese. Na segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, veio o livro dos médiuns. Na terceira parte, que é a que eu vou falar um pouquinho hoje, que é sobre as leis morais, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que fala das esperanças e consolações, veio o céu e o inferno. Então, como a gente pode observar, o livro dos Espíritos, ele é a base de toda a doutrina espírita. E foi a partir dele que Kardec, se aprofundando cada vez mais nos estudos, surgiu os outros 4 livros e formou o Pentateuco Kardeciano, né? Mas não esqueçamos que o livro dos Espíritos é a base. Então, para aqueles que querem iniciar, né, o estudo da doutrina espírita, há de suma importância se estudar e ler o livro dos Espíritos, que é a base. Mas, como eu havia falado, hoje a gente vai falar sobre lei divina e natural, né? Está na terceira parte, que fala das leis morais, que foi o que deu origem ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse livro, nessa terceira parte, a primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos é o quê? O que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então eu grifei bem essa frase, que é para a gente possa realmente entender, né? Então, quando a gente lê as coisas, a gente não é para ler por ler, é para que a gente possa compreender também aquilo que a gente está lendo. Então, o que é que os espíritos superiores que responderam a Kardec diz? Que a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, quando nós nos afastamos ou transgredimos alguma lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. Ou seja, toda a infelicidade que a gente tem é culpa de quem? Nossa. Única e exclusivamente nossa. Não tem como a gente botar a culpa nos outros. Eu não sei se alguém daqui estava assistindo o vídeo que estava passando, que eu peguei um trechozinho, que ele é psicólogo, que ele estava justamente falando dessa infelicidade, que normalmente é o quê? A minha infelicidade é minha mulher, é meu marido, é meu filho, a minha infelicidade é meu patrão. Então, normalmente a gente está jogando a culpa nos outros. Por quê? Porque é muito mais fácil eu dizer que eu sou infeliz por culpa do outro e não por culpa minha, e não puxar a responsabilidade para mim, né? Então, atentamos bem, a gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E aí Kardec pergunta: essa é eterna, essa lei de Deus? E eles respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, o que é de ordem divina não muda nunca. É imutável. E aí a gente pode perguntar: o que é lei? Né? O que vem a ser essa lei divina, o que é lei? Segundo Aurélio, que nessa tradução,
nessa tradução mais recente, né, é um conceito genérico, é uma lei, é uma norma, é um preceito, é um princípio, é uma regra. É uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Gravem bem essas duas palavras. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-lo de caráter moral. Então, lei é uma regra, é um princípio, é tudo aquilo que rege a nossa sociedade. E eu gostei muito dessa definição, porque fala, se você for olhar em outro, só fala em princípio, é uma regra, e essa falou que do ponto de ela é imposta pela consciência. Por que eu gostei disso? Porque Kardec, ele pergunta no livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos, e onde é que está escrita essa lei de Deus? Né? Já que ela é a que rege o mundo, já que ela é imutável, que ela é eterna, aonde está? Em qual livro foi escrito essa lei divina? É na Bíblia? É no Alcorão? Aonde? Aonde está escrita essa lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência de cada um. Então, Deus, quando nos cria, simples e ignorantes, a gente já é criado com essa lei de Deus na nossa consciência. Quem nunca praticou um ato errado ou fez alguma coisa de errado que a consciência pesa, né? Diz logo assim, né? Consciência pesou. Por quê? Porque está lá, na nossa consciência, a lei de Deus escrita, e você sabe que errou. E quanto mais você tem esse conhecimento e erra, mais será cobrado de você, porque você tem um conhecimento e você está errando, cometendo o que o pessoal conhece como pecado. E aí, vocês podem pensar assim: nossa, mas Kelly ali, ela deve ser uma santa, né? Para ela estar falando tudo isso. Eu vou ser mais cobrada do que todos vocês. Porque eu estou aqui estudando, estou aqui falando, então eu tenho que praticar. Por quê? Porque está sendo me dado conhecimento, assim como todos que estão aqui não podem mais alegar que não conhecem, tá? Ninguém que está aqui hoje, que veio aqui hoje, que está escutando o que eu estou dizendo, pode mais nem alegar que não sabia, não. Vão ser cobrados. Por quê? Porque estamos sendo dados a oportunidade do conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente será cobrado. Porque o que foi que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Então, a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Então, visto que o homem traz, Kardec muito esperto, né? Pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia então dela ser revelada? Por que veio tantos profetas? Por que Jesus veio? Por que tem o Espiritismo? Por quê? Porque que tem essa necessidade, já que cada um sabe o que é lei divina, sabe o que é de ordem de Deus, o que é para a gente fazer e seguir. Por que ela tem que ser revelada? Porque simplesmente a gente esquece. E Deus, na sua infinita bondade, está sempre mandando alguém para nos lembrar, né? Começou com os profetas, veio Moisés, isso aí a gente vai ver um pouquinho, né? Veio Moisés, veio Jesus, veio o Espiritismo. Então ele sempre deu, na sua infinita bondade, é tão misericordioso que a gente esquece e ele manda alguém para nos lembrar. A gente esquece e ele manda alguém para nos lembrar. Para quê? Para que a gente volte para o caminho da retidão, para o caminho correto, para o caminho da elevação. Então, entre as leis divinas, né, vocês podem estar se perguntando, mas o que é tanto essas leis, né? O que são tanto essas leis divinas? Existem umas que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, que é aquelas que a gente estuda na escola, nas faculdades, né? Todas aquelas leis físicas que é de domínio da ciência, certo?
A gente sabe dessas leis naturais que existem, né? Dessas leis físicas, como a lei da gravidade, lei da ação e reação e por aí vai, né? Einstein descobriu a teoria da relatividade, Isaac Newton tem as 3 leis da física. Essas leis também são leis divinas, porque se não foi Deus quem criou, quem foi? Né? Quem foi que criou? São também leis divinas, certo? Porque o mundo quem criou foi Deus. E existem outras que concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem essas as regras da vida e as da alma, que são as leis morais. E é nelas que a gente vai falar hoje. Vamos esquecer um pouquinho dessas leis físicas que a gente aprende nas escolas e vamos falar da principal, que são as leis morais, né? Que são aquelas leis que regem o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Então, quanto mais o homem desenvolve as suas faculdades intelectuais e aprimora suas percepções espirituais, tanto mais ele vai se inteirando que o mundo físico é a esfera de ação da ciência e a ordem moral, objeto especulativo da religião, e guardam íntimas e profundas relações, concorrendo ambas para a harmonia do universo, mercê das leis sábias, eternas e imutáveis que regem, como sábio, eterno e imutável o seu legislador. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que isso quer dizer? Quanto mais a gente vai crescendo na ciência, a gente sabe do tamanho do avanço que é a nossa tecnologia, né? O tanto que a gente avançou na ciência e na tecnologia. A gente precisa também avançar na parte moral. E vai chegar uma hora, como diz Kardec, em que uma não é para se debater com a outra, porque a gente sabe que hoje ainda existe essa guerra, né? Ciência e religião. Como se fosse água e óleo não se misturassem. Mas não é assim, né? Como ele disse, quanto mais a gente vai se elevando e vai ter essa consciência de que o mundo é uma coisa só, de que existe um ser superior que rege todo o universo e rege todas essas leis, a gente vai começando a misturar as duas coisas e não é que uma vai ficar brigando com a outra, mas pelo contrário, a ciência vai comprovar tudo aquilo que boa parte da religião fala. E aí a religião, ela já não mais sendo desmentida pela ciência, adquirirá então uma força invulnerável, porque será de acordo com a razão e terá a seu favor a irresistível lógica dos fatos. Kardec ele fala que fé é aquela que enfrenta, que bate de frente com a razão em toda e qualquer época da humanidade, né? Assim que ele fala. Por quê? Porque existem muitos, digamos assim, dogmas em que a pessoa acredita por acreditar, mas não sabe o porquê nem para quê. E a ciência, ela vem em muitas coisas comprovando muitas coisas até que o próprio Espiritismo fala. Quando a gente começa a estudar, aprofundar o Espiritismo, que a gente começa a fazer essa relação com a ciência, a gente vê o quanto que as duas têm de intimidade, que não dá para separar. E vai chegar a hora em que a ciência irá comprovar tudo aquilo do que é fé, de que Deus existe, da vida após a morte. Vai chegar a hora. Kardec ele fala, numa frase que ele diz assim: o que a ciência comprovar que eu estou errado, o que ele fala, ou seja, que os espíritos falaram, que está no Pentateuco kardeciano, o que a ciência comprovar que está errado, sigam a ciência. Sigam a ciência. Então vai chegar a hora em que teremos a fé porque sabemos o porquê que acontece, para que acontece. Não mais aquela fé cega, e sim a fé raciocinada. Né? Então a ciência e a religião ela não é para se separarem, sim para caminharem juntas para o progresso da humanidade. Certo? Mas esquecendo
um pouquinho dessas leis físicas da ciência, vamos voltar um pouquinho para essas leis morais, né? E existem as leis humanas, que são as leis civis, né? A gente sabe que existe a Constituição aqui no Brasil, que existem vários códigos, né? O doutor Armando sabe falar melhor que eu, não vou nem entrar nesse que eu não entendo nada de direito. Mas enfim, existem as leis que a gente sabe que o que a gente praticar de crime civil, a gente vai responder perante o juiz, né? Essas leis, elas são variáveis e são progressivas, porque quando a gente tem um progresso moral, ou quando a gente sabe que aquilo que está na lei está errado, o que é que acontece? É reformulada aquela lei. Né? Então isso acontece de tempos em tempos, né? Assim? Então é uma exigência da civilização, elas regulam as relações sociais e os interesses da família. Já as leis divinas, as leis da natureza, elas são invariáveis. Lembra que os espíritos responderam a Kardec, né? São leis imutáveis, que não variam, que não mudam. São as mesmas em todos os tempos, em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Ela é divina, tem a lei divina material e tem a lei divina moral, como a gente já tinha falado, né? Então, as leis humanas, elas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. A gente sabe que o que é lei aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, é um pouco diferente. Na Europa existe país com leis diferentes aqui. Então, essas leis civis, ela é de acordo com cada cultura. E ela vai se modificando ao longo do tempo. Já as leis divinas, tanto faz aqui no Brasil como lá no Japão. A lei divina é uma só. E aí, vamos falar um pouquinho das 3 revelações, né, que a gente teve de ordem divina. Então, Moisés, ele veio com a missão de justiça. Ele foi o alicerce da revelação divina, dos princípios morais universais. A gente sabe que Moisés, ele fez os 10 mandamentos, não é? Foi ele quem veio falar, quem fez o decálogo, né? Fez os 10 mandamentos, e ele também, no Velho Testamento, que é a maior parte da autoria dele, existem os livros também que falam das leis civis. Agora, as leis civis que Moisés falou é todo adaptado para aquela época. E a mais famosa que a gente sabe é o olho por olho, dente por dente, que hoje em dia a gente não usa mais devido ao progresso da humanidade. Mas na época de Moisés, se você roubasse, sua mão era cortada. Se você matasse alguém decapitando, você era decapitado. Então, do mesmo jeito que você praticava o erro, você era punido. E hoje em dia, a gente não está mais nesse tipo de punição, né? Porque houve um progresso moral da humanidade e aí as leis vão se adaptando. Então, Moisés, ele revelou os preceitos divinos, de vigência eterna, de observância universal, além dessas leis civis que eram adaptadas ou de acordo com a época em que ele veio, né? Já Jesus, Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, né? Quem a gente tem, se Deus já tinha mandado alguém para servir de modelo e guia? E os Espíritos categoricamente respondem: vede Jesus. Então, Jesus foi o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra para falar e vivenciar a lei de amor. Foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Foi o que ele disse, né? Amarmos uns aos outros. E Jesus, em toda a sua fala, em toda a sua atitude, ele era só amor. Vocês já viram alguma vez, em alguma passagem do Evangelho, Jesus maltratar alguém? Alguém já viu? Porque se tiver, eu quero conhecer, porque eu não conheço essa parte do Evangelho. A todo momento, inclusive com os pecadores, né? Como falam lá, inclusive com os ladrões, com a adúltera, com a prostituta. Ele sempre teve atitudes de amor. Ele nunca condenou ninguém.
né? Então ele veio para aqui para justamente nos mostrar que tipo de perfeição nós podemos almejar, que é a perfeição que Jesus veio aqui nos ensinar. E o Espiritismo é o que é o cristianismo redivivo. Ele veio trazer a tarefa da verdade. A gente sabe que Jesus ele falava muito por parábolas, né? Por quê? Você pode até perguntar, mas por que então Jesus não veio e disse logo tudo de uma vez? Por que tem que vir o Espiritismo depois? Porque se a gente pega uma luz muito forte e bota no olho de uma vez, o que é que acontece? Cega, não é? Você não fica vendo logo tudo branco, não é assim? Quando você pega uma luz que vai direto no olho muito forte, e era assim. O nosso conhecimento divino, ele tem que vir paulatinamente. Por quê? Porque se for entregue todo de uma vez, acontece isso. A gente cega, a gente fica desorientada, a gente fica sem saber o que fazer, não enxerga mais nada. Como é a luz no olho da gente, como é forte. Então, quando você está num canto muito escuro que vem uma luz muito forte, você não vai se acostumando com a luminosidade, né? Seu olho. É assim com os conhecimentos de ordem divina. Tem que vir aos poucos, tem que vir devagar. Por quê? A gente faz um progresso moral e algo que a gente não entendia já passa a entender. Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que nem sei quantas vezes, assim, do começo ao fim, né? Que agora eu já li tanto do começo ao fim na ordem que agora eu leio aleatório, eu abro e leio. Mas toda vida que eu li a primeira vez, quando eu fui ler a segunda, eu disse, isso daqui eu não li não. Eu tenho certeza, eu li isso aqui e não prestei atenção. Né? Assim, quando a gente lê um livro 2 vezes, 3 vezes, toda vida que a gente vai ler tem alguma coisa ali que você diz, não acredito não que passou despercebido isso. Por quê? Porque você já mudou. Quando você termina de ler o Evangelho, que vai começar de novo, você já mudou alguma coisa. E algo que para você lhe ofuscava a visão, agora já dá para ver. Por isso que o conhecimento é devagar, é aos poucos, para não ofuscar. Então agora a gente vai partir para propriamente, segundo está no livro dos Espíritos, essa divisão dessas leis divinas, que também são 10, certo? É a lei da adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei da destruição, da sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade e, por último, de justiça, amor e caridade. Vamos ver assim bem rapidinho um por um. Então, a lei da adoração. O reconhecimento e elevação do pensamento da criatura ao Criador é a adoração, que faz parte da lei natural, pois é um sentimento inato. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Então, a gente adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é o primeiro mandamento de Jesus, que ele fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso. Isso é uma lei divina, é uma lei que tanto faz você estar aqui no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, aonde você for. Isso é uma lei que, para onde você for, vai atrás de você, né? Então, a todo instante, a toda hora, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria, vamos nos lembrar de Deus, vamos adorar a Deus. Lei do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Às vezes é expiação, né? E ao mesmo tempo é um meio de quê? Da gente se aperfeiçoar, da gente crescer. E sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Ou seja, se a gente não trabalhasse, a gente estaria estagnado como o homem das cavernas ainda. Então, a lei do trabalho, ela é uma lei também divina. Por isso que o alimento, a segurança e o bem-estar dependem do trabalho, ou seja, a gente tem que trabalhar para nos sustentarmos, certo? E Joana de Ângeles, ela fala, perguntaram a ela, né, qual o mais eficiente antídoto contra o mal? E ela responde, o
trabalho é ao lado da oração, por mais eficiente um antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento nem da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal, na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Tem um ditado assim que fala, né? Casa vazia, mente, não é à toa, né? Não é à toa esse ditado popular. A gente sabe que essa cultura popular, ela sempre tem um porquê por trás, né? Então, mente vazia, casa, como se fala por aí. Por quê? Quando a gente está numa ociosidade, quem é que aqui não está fazendo nada e só fica tendo pensamentos bons? Pensamentos ligados com Deus, mantendo-se em oração. Quem é? Quem consegue ser esse ser de luz? Porque se conseguir, eu quero receita. Porque quando a gente está sem fazer nada, só vem coisa ruim na cabeça da gente. Só vem pensamento ruim. Então, por isso que o trabalho dignifica o homem. A gente tem que trabalhar. Não é só para nos sustentar materialmente. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: e quem tem grandes fortunas, quem herda grandes fortunas, é isento do trabalho? Os Espíritos respondem: talvez do trabalho material, sim. Mas o trabalho de ajudar ao próximo, não. O trabalho na caridade não é isento. O trabalho de se aperfeiçoar-se não é isento. Então, por mais que a gente tenha somas e somas de dinheiro, nós não estamos isentos do trabalho. Do trabalho material pode até ser, mas do trabalho do aperfeiçoamento e de ajudar, não. Da lei de reprodução. Sem a reprodução, o mundo corpóreo ia acontecer o quê? Se ninguém reproduzisse, ninguém tivesse filho, ia se acabar, né? Então, pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, não devendo opor-se-lhe sem necessidade. E são os espíritos que dizem, né? Porque pergunta: pode o homem, devido à inteligência, regular a reprodução? Ou seja, usar aqueles métodos contraceptivos, evitar filho? Pode, de acordo com as necessidades. Ou seja, aquela pessoa que não tem muito como criar materialmente vários filhos, então, não, nada contraindica. O que não pode, e que vem essa perguntazinha, é que o quê? Que se deve pensar dos usos cujos efeitos consistem em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem ainda é material. Quando você quer apenas para satisfazer a sensualidade, essa sim é contra a lei divina, né? Por quê? Porque a reprodução, ela é uma lei natural, está em todos os reinos, não é isso? Não é só no reino nós homens que nos reproduzimos, em todos os reinos ocorre a reprodução. Então é de ordem divina, é de ordem natural. E você brecar sem motivos isso sim é contra uma lei divina, é contra uma lei natural. Lei de conservação. Contra os perigos e os sofrimentos é que foi dado o instinto de conservação a todos os seres, qualquer que seja o seu grau de inteligência. O que é que isso quer dizer? Quando a gente está num perigo, é um salve-se quem puder, não é assim? Isso é inato para qualquer tipo de animal, do homem. É o instinto da conservação, né? Então, a composição natural da terra nos provê todos os meios necessários para que possamos sobreviver. Tudo o que precisamos está integrado na natureza, seja no solo, seja no mar, seja no ar. Porém, por imprevidência da nossa parte, extraímos da natureza não só o necessário, mas muitas vezes o supérfluo. Por quê? Por ganância. Então, o instinto da conservação, a lei de conservação, não é só da conservação do nosso corpo, é também o que a gente deve preservar na natureza. A gente não deve destruir a natureza só por ganância, para ter o supérfluo. Nós somos responsáveis pela preservação da natureza, nós somos responsáveis pelo nosso lixo, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar que quando a gente abusa disso, a gente vai sofrer nos dias de penúria. Leis de destruição.
lei de destruição, que também pode ser chamada lei de transformação. Não é que a gente vai sair destruindo todo mundo por aí não, viu? Nem tudo não, pelo amor de Deus. Apresenta essencialmente uma condição inequívoca que atinge a todos os seres vivos, o aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Lavoisier ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? E é isso, essa lei da destruição é justamente isso. Né? A destruição é necessária porque a natureza nos cerca de meios de conservação. Sim, se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Né? Porque a gente pode pensar que uma coisa está contra a outra. Né? Se tem a lei da conservação, por que tem a lei da destruição? Né? Então, os Espíritos respondem, a lei de conservação é para evitar que a destruição seja antes do tempo necessário. Então, nós temos que tomar cuidado que a lei da destruição, seja do nosso próximo, seja do meio ambiente, ela não pode ser antes do necessário. Lei da sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida em relação. Porque o homem ele tem que progredir. Que é progresso maior que a gente faz vivendo em sociedade. Você ter que aguentar aquele vizinho, ter que aguentar seu chefe, ter que aguentar, não é só aguentar não, mas pense na felicidade que é você ajudar alguém que está precisando, na felicidade que é alguém que está passando por um problema e você dá uma palavra amiga e aquela pessoa já se melhora. Isso é que nos faz progredir, isso é que é viver em sociedade. Né? Então o homem não sendo possuidor de todas as faculdades completas, é no convívio com os outros que promove a troca e o aperfeiçoamento. Quem nunca aprendeu com outra pessoa? Seja na vida, né? Existem aquelas pessoas que a gente diz assim, fulano foi um professor da vida, né? Ele ensinou tanto para a vida, me trouxe tantos ensinamentos, né? Porque é nessa troca que a gente cresce. E sábio, já dizia, né? Tem um ditado que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Não precisa passar para saber o que é errado e o que é que vai acontecer. Então, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Vamos escutar nossas mães, vamos escutar nossos avós que já viveram, né? Já são um pouco mais sábios. Muitas vezes a gente o quê? Descarta aqueles conselhos, né? Vamos prestar mais atenção. Lei do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Então, a lei do progresso é o quê? Deus nos cria simples e ignorantes, e a gente vai progredindo, a gente vai crescendo, e todos nós estamos fadados ao quê? A felicidade plena, a perfeição. Né? Então, com o desenvolvimento, com o nosso progresso, vai se desenvolvendo também o quê? O livre-arbítrio, que acompanha a inteligência e aumenta as responsabilidades pelos atos. Lembra que eu falei que quando nos é dado conhecimento, mais nós somos responsáveis pelos nossos atos? Muito cuidado. E o progresso completo constitui o objetivo, ou seja, o nosso objetivo é chegarmos à perfeição. Lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante a Deus. Ele fez as suas leis iguais para todos. Então, tanto faz ser negro, branco, amarelo, vermelho, pobre, rico. A lei é uma só. A lei de Deus, ela é uma só. E Jesus já dizia, né, o sol brilha para todos. As desigualdades sociais e raciais estão na cabeça dos homens. São os homens quem fazem essas desigualdades. Então, porque Deus concedeu a uns riqueza e o poder e a outros a miséria. É como prova, de uma maneira diferente para cada um. E essas provas normalmente somos nós quem escolhemos. Então, o que eu mais gosto do Espiritismo é que ele quebra esse orgulho, né? Quem tem um conhecimento, mas que nessa vida veio numa condição melhor, que tem um poder que outras pessoas não têm, mas se ele for conhecedor do Espiritismo, ele sabe que em outra vida, ou ele pode ter vindo numa condição inferior, pobre, miserável, ou que ele pode vir
Então não adianta ter orgulho. A gente sabe que tudo que nos é dado na vida é empréstimo de Deus. E é com Ele que a gente vai prestar as nossas contas. Lei de liberdade. Não gozamos de liberdade absoluta porque todos necessitamos uns dos outros. Desde que haja dois homens juntos, há entre eles direitos que se cumpre respeitar. E aí, é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem sobre o outro, a respeito da escravidão. Está muito pertinente falar nisso, né? A gente sabe que o lema da Revolução Francesa é o quê? Liberdade, igualdade, fraternidade. Só que eu acho que eles ainda não aprenderam. Infelizmente, eu acho que eles ainda não aprenderam esse lema que foi da Revolução deles. Por quê? Em janeiro teve um ataque, esse fim de semana teve outro. Então eles acham que liberdade é fazer o que querem, o que bem querem na hora que querem. E isso foi um dos motivos do ataque em janeiro à revista, né? Por causa de uma charge. Eu acho que todo mundo se lembra. E aí, a nossa liberdade, nós temos liberdade, mas a gente tem que aprender a respeitar o próximo. E o livro dos Espíritos, ele fala, desde que hajam dois homens juntos, há entre eles o direito que se deve respeitar. Um deve respeitar o outro, então eu não posso fazer o que eu bem quero na hora que eu bem quero, porque existe o outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que pensar muito nisso, porque acredita-se que liberdade é você sair fazendo por aí o que lhe der na telha, e não é. E não é. A questão da liberdade é o que? A gente não pode escravizar ninguém, seja por questão sentimental, seja por trabalho. Mas nós temos a liberdade de ir e vir, não é assim? Mas a gente tem que aprender a respeitar o que é do próximo, o que é direito do próximo. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, aquilo que a gente pensa também a gente vai dar conta, né? Porque só Deus sabe, Deus e os espíritos que estão perto da gente, né? Que é a comunicação por pensamento. Só Deus sabe o que é que vai na cabeça de cada um. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Até com os nossos pensamentos. Lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec pergunta, como se pode definir justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha só, a justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Bate também com a liberdade. Quando tem dois homens, um tem que respeitar o direito do outro. E aí a nossa regra áurea, que é o quê? Não façais aos outros o que não querereis que os outros vos façam. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. É o que os Espíritos entendem como caridade. E aí, no livro dos Espíritos falam justamente que a última lei, que é a lei de justiça, de amor e caridade, é a lei mais importante, por ser a que faculta o homem a elevar-se, a adiantar-se, visto que resume todas as outras. Ou seja, se você sabe o que é justiça, que é respeitar o direito do próximo, se você age com caridade, perdoando as ofensas, tendo indulgência, e se você trata com amor todas as pessoas, todas as outras leis, elas vêm naturalmente. A principal é essa, é a lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as outras se resumem nessa. Porque Jesus, ele fala o quê? O ponto mais alto da lei divina que Jesus nos revelou. Qual foi? Perguntaram a Jesus, qual o maior mandamento? Qual a lei? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda diz, as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos.
Jesus resumiu os 10 mandamentos que Moisés veio falar e resume os 10 mandamentos que o Espiritismo fala, que uma coisa complementa a outra, em apenas 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, toda a lei e os profetas está contida nessa máxima. E aí, para tirar esse clima de tensão, né, vamos passar uma musiquinha. Eu quero que todos prestem um pouquinho de atenção na letra da música, que muitas vezes a gente escuta a música e não presta atenção na letra dela, né? Não para refletir no que ela está dizendo. E aí eu convido todos a fazer um pouquinho de reflexão nessa música. Eu tenho certeza que muita gente conhece. Como diz a música, é preciso saber viver. Muita paz a todos.